Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mises Brasil, comigo Adriano Paranaíba. E meu convidado de hoje é o professor Fernando D'Andrea. Tudo bem, professor Fernando? Como é que você tá, cara? E aí, cara, tudo bem, graças a Deus. Obrigado por me convidar mais uma vez. Mais uma vez, né? Você já é figurinha tarimbada aqui no podcast Instituto Mises Brasil. Agora você está como professor da Embry-Riddle Aeronautical University. Embry-Riddle, pô, você é chique, o cara quando é diferente é outra coisa, né? Pessoal, eu combinei com o Fernando a gente gravar esse episódio hoje, porque a gente acabou de publicar um editorial para abrir o ano da revista Mises, abriu, né, as publicações para esse ano, mas antes de falar do editorial, eu acho que é importante a gente falar um pouco do Fernando, e o Fernando falar um pouco da carreira dele, porque o Fernando não é só um cara que fez uma carreira bem interessante para nós, a Escola Austríaca, mas como ele é um cara que, ele ajuda as pessoas, ele quer realmente mostrar para o pessoal que dá, quem quer fazer um doutorado nos Estados Unidos, quem quer seguir carreira acadêmica, o Fernando tem realmente ajudado muita gente, é um cara assim que é muito solidário com a galera, com os nossos alunos, nossos ex-alunos, nossos colegas que se interessam. Então, Fernando, conta um pouco da sua trajetória. Com certeza você já falou disso um pouco aqui nos outros episódios, mas eu acho que esse desenho, esse quadro geral da sua carreira, como você está hoje, graças à Escola Austríaca, sendo professor numa universidade dos Estados Unidos, sem medo do Trump te prender, né? Você está de boa, né? Você está sem... Vamos chegar lá, vou te explicar daqui a pouco. Diga lá. Bom, cara, então, eu agradeço mais uma vez. Eu acho que essa é a minha terceira participação no podcast de MB. A primeira foi com o Bruno, não é? Alguns anos atrás já. Com o Bruno. E depois teve uma vez que a gente falou também, eu acho. E, assim, só para resumir, né? Eu sou engenheiro, meu nome é Fernando D'Andrea, eu sou engenheiro de produção. Eu sou gaúcho de nascimento, mas eu vivi muito tempo da minha vida no Pará, né? A minha mãe é paraense e eu vivi muito tempo da minha vida lá. Eu acabei fazendo engenharia lá e a engenharia de produção tem alguns traços que levam mais para administração, né? E a época que eu estava fazendo engenharia, eu fui trabalhar, fui fazer estágio e tudo mais. E nos estágios eu descobri que eu não queria muito ser engenheiro de chão de fábrica, né? E aí acabei enveredando para a parte mais business do negócio e fui fazer... Mas eu acho que das engenharias da produção é a engenharia mais ampla que a gente tem, que dá mais gama de possibilidade para a galera trabalhar e como você falou, não é um desvio da carreira você não ser um cara do chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Não é não. Assim, a escolha do meu mestrado foi exatamente por isso, porque eu fui fazer na Itália, onde essa engenharia é inclusive considerada uma engenharia bem menos chão de fábrica e bem mais business mesmo, bem mais negócio e tal. Como é que você pega aquela organização produtiva e transforma aquilo num negócio, né? Como que o negócio, aquilo ali vira um negócio, né? Então eu fui fazer um mestrado, acabei ficando 5 anos na Itália, e nessa época eu comecei a ter mais contato, já quando eu estava no Brasil, eu comecei a ter mais contato com as ideias do Mises, né? Porque havia toda aquela... já começava o IMB em 2007, né? O IMB começa. Isso. Por ali já começava o IMB, eu já tinha acesso a algumas ideias do Mises, as coisas não eram tão fáceis de achar em português, então eu já falava inglês, então já pegava algumas coisas do Instituto Mises americano. E fiquei 5 anos na Itália, entre idas e vindas, então acabei ficando 5 anos lá, de 2006 a 2011. Quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a dar aula na universidade, né? Eu tinha mestrado, comecei a dar aula, e uma das disciplinas que eu dava tratava, né, de negócios e de empreendedorismo. Eu também dava outras disciplinas e tudo mais, mas muitas delas tinham essa pegada, né, de negócios, empreendedorismo e tudo mais. E eu fui tentar entender melhor do ponto de vista teórico e ao mesmo tempo estava acontecendo toda aquela confusão lá em
8, depois 9, 10, 11, 12 no Brasil, 13 no Brasil, 14 no Brasil com a Copa do Mundo e tudo mais. Então, nessa época, eu estava lendo muito da escola austríaca. E quando eu comecei a falar sobre coisas, dentro de sala de aula, sobre coisas que eram ligadas ao empreendedorismo, aí, cara, aí foi inevitável, né? E aí eu comecei a trabalhar com a escola austríaca e pensei, pô, vou buscar entender o que que é o empreendedorismo desse lado aqui. E aí entra o MB de fato na minha vida, né? Que em 2015, eu acho, foi final de 2015, início de 16. 2016, a primeira turma, né? Final de 2015 era que eles estavam falando sobre, ó, vai ter uma pós-graduação e tudo mais. Vai ter uma pós, vai abrir uma pós, isso. Aí eu mandei meu currículo para lá e tudo mais, parará, parará. Foi uma novela para conseguir entender. Parece que meu e-mail estava errado e tal, enfim. Resumo da ópera, consegui fazer a pós-graduação, me formei em 2017, com a primeira turma da pós-graduação. Primeira turma do Instituto Mises. Inclusive, gente, ó, tá aberta, ainda estão abertas ou já fecharam? Tá aberto, cara. Não sei Ainda que hora tá vai aberto. sair esse episódio não, mas o nosso departamento comercial tá sempre aceitando aluno. Às vezes o cara entra um pouquinho atrasado, assiste uma ou outra aula gravada, ou já entra na lista de espera do ano que vem. É fluxo contínuo aí o pessoal e se interessando pela pós. Cara, então, é uma coisa que eu recomendo muito mesmo. Para quem estiver escutando a gente, quiser ter uma ideia do mundo acadêmico austríaco, eu não tenho capacidade ainda, eu acho que não dá ainda para fazer um doutorado e tal, para fazer um mestrado, não sei onde eu faria. Fazer a pós-graduação vai te abrir muitos horizontes para isso, né? Todos os professores lá já passaram por isso, então eles vão abrir muitos horizontes. Aí, em 2017, eu terminei a pós-graduação e comecei um doutorado no Brasil, né, cara? A coisa mais próxima que tinha, que eu poderia usar a escola austríaca, seria em marketing, né? Porque tem muita ligação de marketing com a escola austríaca, especialmente com a teoria de empreendedorismo. Aí eu fui fazer e acabou que, por outros motivos, acabei largando de mão e vindo começar de novo o doutorado aqui nos Estados Unidos, na Oklahoma State, com o Per Byland. O Per Byland foi aluno do Peter Klein, que é professor atualmente em Baylor, né? Então, o Peter Klein é o austríaco que tem maior sucesso na academia no mundo hoje em dia, disparado, assim, ele publica nos maiores journals de administração e empreendedorismo que existem. O cara é uma sumidade, assim, junto com o Nikolai Foss, etc. Então, eu fui aluno do Per Byland e em 2023 eu me formei no verão e estou há 1 ano e meio trabalhando aqui na Embry-Riddle Aeronautical University em Daytona Beach, na Flórida. Exatamente. Então, é um resumo estendido aí da minha brincadeira. E aí nessa trajetória sua, você acabou utilizando dos seus contatos, da sua convivência aí, porque, pô, você resumiu muito, mas os eventos do Miss americano, para ter o contato com o Per, com o próprio outros professores da escola austríaca, você frequentou muitos eventos, você frequentou o Mrs. U, o Rothbard Seminar, você fez o Summer, né, Fellowship Summer, então assim, porque eu lembro que quando eu falava de algum assunto, você, quem está discutindo isso é o fulano de tal está com estágio na França, não sei aonde, o Fernando é muito antenado com todo mundo que está acontecendo, né, e temos até um pequeno grupo, né, dado o nosso grupo de pesquisa, que tem já vários brasileiros que estão estudando nos Estados Unidos, né, muitos seguiram orientações e puxões de orelha do Fernando, né? Essa parte é importante também. Porque o Fernando ajuda, mas bate também, né, rapaziada? Eu só começo a bater quando o cara já é bastante, já tem intimidade, já começa a falar besteira pra ele, né? E aí, então, assim, é uma coisa que você faz e faz muito bem também na disciplina que você dá aula na nossa pós-graduação, a disciplina de processo de mercado, que é a disciplina própria de empreendedorismo, né, dentro da nossa discussão. E aí, por causa dessa busca de estar melhorando a penetração de brasileiros, de estar discutindo escola austríaca, a gente sempre teve muito perto na discussão dos caminhos da revista Mises, né, Fernando? Então, conseguimos, eu lembro que foi
um trabalho muito importante seu. A gente fez aquela edição especial primeira edição especial que a gente, antes do PER, que você também intermediou e foi muito legal, foi aquela de Emerging Economies, de economias emergentes, que você também fez um papel de trocar ideia com a galera, nego da Argentina, gente não sei da onde e tal, que o editor convidado foi o J.P. Manish, né, professor lá do Alabama, né, ele tá no Alabama? Ele estava em Troy, agora eu acho que ele está em... bom, não sei, mas ele estava em Troy na época. E depois aquela edição especial de empreendedorismo com o professor Per Byland, que ele coordenou, escreveu, né? E é a edição que a gente tem o maior número de citações da revista Mises. Nós temos o artigo individual que tem a maior quantidade de citação da revista Mises é daquela edição, e se a gente juntar todos os artigos daquela edição, é o maior número de citações que nós temos hoje da revista Mises em journals. Quando a gente fala dessas contas de citação, pessoal, nós estamos falando de journals melhores que a Mises. Então a gente sempre faz a conta de citações em journals que estão em grandes repositórios, são periódicos superiores. Então assim, a gente está conseguindo essa penetração. E aí a gente fez esse editorial bem diferente do que a gente sempre fez no Mises, né? Antes de eu entrar como editor, os editoriais eram bem teóricos, né? Eram bem longos. Tinha editorial do professor Biratã, que ele falava lá do tempo, do conhecimento e tal, né? O Alex Catarino, os editores todos fizeram, e eu comecei uma ideia de editoriais mais curtos, mais de apresentar a edição, e agora a gente fez um editorial querendo apresentar o que a gente quer para esse ano, né, Fernando? Você consegue, eu sei que a gente escreveu junto, mas eu estou te perguntando para você desenrolar um pouco a ideia aí por trás desse editorial, que já está disponível lá no site da revista Mises, pessoal. Então, não só para o Adriano, né, mas para todo mundo que estiver escutando a gente, como o Adriano bem colocou, a escola austríaca, e vocês vão ver até na própria escrita da editorial, a gente evita colocar a escola austríaca de economia, porque é muito mais do que economia, né? Então tem muita coisa sendo tratada pela escola austríaca. Então, assim, esse editorial, a ideia é exatamente essa, falar com os nossos possíveis autores de que eles podem tratar de outras coisas usando o ferramental da escola austríaca, né? E aí são várias coisas, vários temas que a gente pode se debruçar aqui, falar sobre alguns deles. É claro, como a revista é uma revista inicialmente de economia, direito e filosofia, esses temas são, obviamente, temas que continuam abertos, né? Os autores, digamos assim, como a gente chama ali, um pouco mais clássicos, né, que querem continuar trabalhando com esses temas mais hardcore, por assim dizer, da revista, são muito bem-vindos a continuar tratando esses temas. Mas tem outros temas que a escola austríaca está entrando agora, que a gente também espera começar a debater. Eu acho que assim, muita gente pode achar que a gente está mudando as coisas na revista. Não é uma mudança, né? Eu acho que é só um ajuste no tempo, porque a revista ela é multidisciplinar. E eu acho que lá atrás, quando colocaram esse nome, né, Mises, Revista Multidisciplinar, né, de Direito, Economia e Filosofia, aí era mostrar que a gente era além da economia, já com essa ideia de mostrar que a escola austríaca é além da economia. O que acontece é que a gente está fazendo um ajuste de sinalizar para o pessoal, até mesmo para mostrar, tem outras áreas que são propícias e tem gente discutindo, e com muito sucesso na academia. Não é assim, a gente acha que dá para usar a escola austríaca nessa área. Não, tem gente na academia com publicações de relevância, né, para aqueles economistas brasileiros, né, que gostam de falar que a escola austríaca é relevante, né, Fernando? Assim, falar sobre o que você não conhece é muito fácil. Inclusive, deixa eu começar falando aqui. Vocês, economistas brasileiros ou estrangeiros, que acham que a escola austríaca é irrelevante, por favor, né, submetam artigos batendo na escola austríaca, né, pra gente começar o debate, né, pra gente ver o que acontece. Antigamente tinha isso, né, até nas revistas mainstream, Fernando, eu lembro que tinha artigos que era réplica, tréplica, era muito comum ter essas discussões. Hoje a academia virou Não, e a gente, assim, isso é uma coisa que nós já conversamos entre nós, né, a gente quer reviver isso aí.
A gente não está aqui para bater palma para a gente mesmo, não. A gente quer o debate de alto nível acontecendo na revista. Eu acho que nós temos só 2 artigos de críticas, eu acho que os 2 são até mesmo do Walter Block, dele discutindo alguma coisa com alguém, né? Mas eu acho que é um exercício bem interessante, não só para os haters aí que estão acompanhando a gente, mas também para a nossa audiência, né? E tem coisa que, assim, se você, por exemplo, acha que encontrou alguma... Mesmo que você tenha uma tendência, não, eu acho que a escola austríaca tem uma abordagem que eu concordo, mas eu acredito que tem uma falha aqui, ou precisa ser melhorada aqui e ali, por que não propor essa melhoria, essa dificuldade no artigo, né? Numa submissão acadêmica. Exato. Porque no final do dia é o que a gente faz, né? Porque assim, eu, você, vários autores, nós somos austríacos, mas se você olha um artigo científico pela sua essência, você está questionando algo para propor uma melhoria naquela teoria. Eu acho que essa é até a essência da ciência, né? De um artigo científico que tem que, né? Que é uma coisa até que a gente brinca lá brinca não, a gente fala sério lá no editorial de, um artigo científico ele tem que trazer essa discussão científica, né? Propor algo novo, propor algo, melhorar alguma teoria, fazer algum ajuste de teoria. Então, assim... Em alguns casos também é possível usar a teoria para analisar a realidade, né? E aí você não necessariamente faz uma contribuição teórica, mas você está analisando a realidade à luz da teoria. Então, por exemplo, a gente tem artigos nessa própria edição aí que tu falou, que falava sobre o mundo menos desenvolvido, né, por assim dizer. Tem artigos analisando a Índia, tem artigos analisando a Argentina, tem artigos analisando Angola, do ponto de vista austríaco. Então, eles não estão necessariamente contribuindo com a teoria, mas eles estão contribuindo com a análise do mundo usando essas lentes, entendeu? Então, isso também é uma coisa relevante para os nossos potenciais autores, mas eu não quero fazer uma contribuição teórica, eu não sei se eu estou capaz de fazer isso, ou talvez o meu paper não seja para isso. Mas eu posso utilizar o ferramental para analisar determinada situação. Isso também é bastante bem-vindo na revista. Sim, e falando em bem-vindo à revista, uma coisa que às vezes as pessoas não lembram ou às vezes não olham lá a nossa revista é submissão fluxo contínuo, né? Ou seja, não precisa esperar ter chamada para enviar artigo. Nós temos as chamadas, às vezes, para as edições temáticas, né, por causa de uma questão excepcional, por causa daquele tema que está sendo discutido. Mas o normal da revista é você submeter o seu artigo, ele foi avaliado, foi aprovado, ele vai para a diagramação e é publicado ao longo do ano. Então, não tem que ficar esperando uma edição sair para publicar ou esperar uma chamada. Então, o fluxo está aberto até a gente faz esse abre portas do ano 2025 para você submeter o seu artigo. E a gente aponta lá uma série de áreas. Eu sei que o Fernando vai puxar a sardinha aqui para empreendedorismo, mas quais são as outras áreas, Fernando, que você vê um potencial e que a gente quer receber na nossa revista esse ano, que seria legal ter artigos esse ano? E eu sei que você vai começar com empreendedorismo, então vai lá e gasta aí seus 20 minutos com empreendedorismo, mas fala um pouquinho. É meio que óbvio para mim, né, falar sobre empreendedorismo. Só que tem a extensão do empreendedorismo, né? Que são negócios, né, cara? Dá para fazer análise, dá para fazer contribuições, por exemplo, em empreendedorismo, em estratégia, usando ferramental austríaco, né? Então, a gente tem no próprio editorial, a gente cita vários artigos que já estão fazendo isso, que você pode usar para se embasar para trazer a sua contribuição, né? Mas assim, para empreendedorismo eu acho a parte mais óbvia para eu falar, né? Mas eu acho que tem tantas outras coisas para a gente discutir. Deixa eu só adicionar uma coisa no empreendedorismo. Parte de inovação, por exemplo, né? O que é, como é que funciona a inovação e tudo mais, parará, o que a inovação faz com o país, com a empresa, alguma coisa do gênero. Então, essas coisas, nós austríacos, o nosso ferramental teórico, conceitual, ajuda a entender isso aí. Então, por que não tentar uma contribuição nesse ambiente, né? E uma coisa que você falou muito bem, a gente não só faz as sugestões dos temas, como a gente coloca autores referência que estão fazendo isso para a pessoa ir lá dar uma olhada nesse artigo,
Alguns não estão na nossa revista, a gente, claro, A grande maioria não é da revista, não. A grande maioria é de fora. é de fora, algum outro ali que eu vi que é da revista, mas a maioria são papers que falam de escola austríaca desse tema em alguma revista muito importante, né, daquela área. Sim, claro. Revistas que são relevantes para aquilo, né? Então, por exemplo, eu acho que o primeiro tema que vem, assim, que eu acho que até mais o público do podcast tem essa ideia, é tema de filosofia liberal, filosofia libertária, né? Tudo que está sendo dito sobre liberdades individuais, limites da liberdade, né? O que é democracia? A democracia funciona ou não funciona? Quais são os problemas ou os as eventuais dificuldades da democracia? Então, assim, as citações que nós fizemos ali sobre esse tema, por exemplo, são do ano passado. Da situação do ano passado ali. As pessoas estão discutindo isso em alto nível, usando o ferramental austríaco. Outra coisa que é importante falar também, Adriano, é que, assim, não é que o seu trabalho tem que ser totalmente austríaco, né? Se você está discutindo alguma coisa usando o ferramental austríaco total ou parcialmente, isso é potencialmente um artigo para ser publicado pela revista Mises. Isso, né? Então, assim, algum link que você faz com a escola austríaca, alguma questão teórica da escola austríaca que você usa no desenvolvimento da sua ideia, são artigos interessantes para nós, porque mostra a relevância da escola austríaca como fundamento teórico, como teoria, como ciência propriamente dita, né? Por óbvio, né? Artigos de epistemologia, né, Fernando? Porque é uma coisa que eu sinto às vezes falta, o pessoal quer discutir a filosofia política e às vezes falta, né, alguns fundamentos de entender as questões epistemológicas, né? Faz tempo que a gente não publica um artigo sobre praxeologia, alguém fazendo uma discussão de praxeologia. Essas questões também, né, são muito, muito relevantes, né? Você falou de negócios, estamos também vendo artigos na área de negócios, de business, falando estratégia, falando de escola austríaca, história do pensamento brasileiro, né? Eu lembro que uma vez nós colocamos, né, foi até a pedido do Fernando, né? Quando a gente estava reorganizando a nossa grade da pós-graduação, ele falou assim, cara, falta uma disciplina de história do pensamento econômico, uma história, né, do pensamento econômico à luz da escola austríaca, né? Na época você tinha me falado de um livro, né? Pô, nós temos que escrever um livro e tal. Eu falei assim, não, vamos... Temos que escrever esse livro, ainda vai sair um dia. Aí eu falei assim, vamos começar com uma disciplina na pós, que eu acho que era um buraco que tinha, hoje a gente tem essa disciplina, o pessoal está curtindo muito também. Mas também mais artigos discutindo isso, né? A gente precisa trazer isso, que é uma coisa... Nós escrevemos um artigo há um tempo atrás, tu e o Samuel, usando a escola austríaca para analisar a história do pensamento econômico brasileiro, a CEPAL. Isso, a gente contou a história da CEPAL, a gente publicou lá na revista de economia da Mackenzie, né? Foi bem essa publicação, tá também com umas citações boas essa daí, né? Então, assim, cara, são coisas que, de novo, a gente está usando a escola austríaca para analisar uma coisa. Não tem uma contribuição teórica nossa ali sobre a escola austríaca. Mas a gente está olhando para um negócio que existiu e está fazendo essa discussão, né? Então, por exemplo, outra coisa que me vem na cabeça, assim, várias pessoas falando sobre o Bukele, sobre o Milley, sobre a Giorgia Meloni, sobre o Trump agora com o negócio das tarifas, etc, etc. Cara, tudo isso pode ser analisado à luz da escola austríaca. O que o Milley está fazendo? Está dando certo ou não está dando certo? E sem paixão, né, Fernando? Porque o pessoal é assim, e o Milley falou que era austríaco, agora ele fez não sei o que não é. Não, cara, calma, vamos analisar. É ciência, né, galera? Não é post de internet, não é o seu react lá do seu Twitter, né? Exato. Isso é uma coisa bem importante também que eu acho que a gente coloca, antes da gente falar das outras coisas, a gente coloca mais lá pro fim do editorial, é isso. Quando você for escrever um artigo e você queira publicar ele num veículo científico, você tem que usar a linguagem científica. Evita colocar a tua opinião naquilo. A tua opinião é o que menos importa. O que importa é, isso aqui é o que está acontecendo, isso aqui é a maneira com a qual eu vejo o que está acontecendo, e segundo esse ferramental teórico aqui, essas serão as possíveis consequências, né? A gente tem discutido, tem visto discussões acontecerem de altíssimo nível, de pessoas falando, né, dando conferências, palestras em conferências que vão eventualmente se transformar em artigos científicos,
debatendo o que está acontecendo na Argentina, debatendo o que está acontecendo em El Salvador, debatendo o que está acontecendo mesmo na Europa, na Itália, na Alemanha, esse ressurgimento de uma direita um pouco menos democrática, um pouco menos que abraça um pouco menos o internacionalismo e tal. Todos esses temas são interessantes para a gente. Sim, você falou de tarifas de países, de El Salvador, nós temos aí o Bitcoin surgindo, retomando a agenda política, né? O que vai acontecer? Seriam análises legais, não só do Bitcoin, mas essas teorias que estão ressurgindo, parecendo uns Walking Dead da vida, né? As teorias quantitativas, né? A teoria monetária moderna, de moderna que não tem nada. De moderna não tem nada. De moderna não tem nada. Os CDBCs, né? Essas moedas digitais. Poxa, é um tema que os austríacos que estudam, né? Porque eu também escuto isso. O pessoal fala assim, é um tema legal, Adriano, descreve aí. Eu, não, meu amigo, pera. Não é bem assim, não. Cara, claro, é a área, a ciência, que área que você está estudando dentro da escola austríaca, né? Então, existem pessoas que estão estudando a parte monetária dentro da escola austríaca para discutir isso, né? Então, cada um aqui, justamente porque como a gente tem que aprofundar e discutir, a gente acaba se especializando um pouco lá na fábrica de alfinetes do Adam Smith, né? Então, a gente vai meio se especializando no que a gente pesquisa, né? Não é escrever de tudo um pouco e vamos dar opinião. Não, é realmente fazer esse ponto que você falou muito bem da produção, né? E outra coisa que eu sinto falta às vezes, Fernando, queria que você falasse também. Cara, é legal uma série de autores que você leu, né? Assim, eu tenho um volume, né? Eu que faço a primeira revisão na revista, né? Para as pessoas entenderem um pouco, né? O artigo, ele chega na revista, eu faço a primeira revisão de checar se tem algum plágio e se está alinhado com a revista, e aí eu passo para os editores, dependendo do assunto, passo para o Fernando, vou passando para outros professores, e aí a gente vai delegando para pelo menos 2 pessoas fazerem a revisão daquele artigo para a gente dar o parecer. A quantidade de gente que cita num volume gigantesco o Bastiat, cara, eu acho da hora a lei do Bastiat, entendeu? Mas, cara, não precisa de uma citação de 10 linhas do Bastiat num seu artigo científico. Mesmo porque tem muita gente hoje, claro, cabe falar, eu gosto do Bastiat, cara, então... Mas existem gente hoje discutindo o que o Bastiat discutiu dentro de um contexto científico e atual hoje em dia, né, Fernando? Sim, claro. Isso é uma coisa que, assim, de novo, para a gente participar do debate científico, a gente tem que saber o que os cientistas estão falando atualmente também. É claro que é possível, de repente, alguma coisa de história do pensamento econômico. Um artigo que foi publicado numa das edições especiais nossas lá, o professor Mark Thornton descobriu um negócio que não estava claro na história do pensamento econômico sobre o empreendedorismo, e foi lá e publicou esse negócio. Então ele estava falando sobre um troço que aconteceu, sei lá, 300 anos atrás, 250 anos atrás. Tudo bem, isso é possível. Mas se você está tentando avançar na teoria, você tem que discutir com quem está discutindo agora. Né? Então, de novo, esse nosso esforço de citar essas pessoas aqui no editorial é também para dar para a pessoa que tem vontade de escrever sobre aquilo, pô, eu vou ler esse cara aqui, vou ver o que ele está dizendo sobre isso. Né? Será que é isso que eu estou querendo dizer? Como será que essa informação desse cara colabora com aquilo que eu estou querendo dizer? Entendeu? Então a gente precisa voltar a discutir com quem, não só com o pessoal que está há 200, 300 anos atrás, né? Mas também com o pessoal de hoje em dia. E sim, claro, também tem. Você vai pegar artigos, você pega, né, grandes nomes da escola austríaca publicando em grandes journals, tem lá uma menção ao Mises, ação humana, claro, mas num contexto de contar, ó, a nossa ideia, o Mises pensou assim, o Menger pensou isso, depois foi assim, tal, e hoje a gente está discutindo assim. Então, há uma construção da apresentação da ideia. Então, assim, tudo bem, a primeira vez quem pensou isso primeiro foi o Bastiat, beleza, mas e depois? E quem foi encadeando? Quem está discutindo isso hoje, né? Então, assim,
é uma coisa que a gente sente um pouco falta e acha que é importante os artigos trazerem, mesmo porque é meio que uma rotina hoje, não só da Escola Austríaca, mas dos grandes periódicos, né, Fernanda? Como que você vai estruturar a sua introdução? Como que você vai desenvolver a metodologia? Então, existem técnicas para isso, para você conseguir ser assertivo. Hoje galera, bicho, não leio mais artigo com mais de 30 páginas não, velho. Você tá louco, né? Artigo ele tem que ser o mais coeso e conciso possível para ficar claro ali, cara. Na primeira página você não explicou a que veio e o que você está querendo fazer, o cara vai embora. Assim, uma coisa que é importante, que eu acho que tem a ver com o que tu está falando aí, é como que a gente consegue, né, analisar, e é outro tema relevante que pode ser discutido, como que a gente consegue analisar coisas que estão acontecendo agora. Por exemplo, entre aspas, né, inteligência artificial. Como é que inteligência artificial pode ser analisada à luz de escola austríaca, né? Tem gente fazendo isso, né? Tem gente tentando entender se, por exemplo, esses modelinhos aí, por mais avançados que sejam ou não, são capazes de resolver o problema do cálculo econômico que o Mises colocou lá há 100 e cacetada anos atrás. Então, isso é debate, está sendo debatido. Então, não adianta eu falar, o Mises falou lá em 1920 que o estrategismo não funciona porque o cálculo econômico é impossível de ser feito sem a distribuição dos assets, dos recursos entre empreendedores, né, em mãos privadas. Tudo bem, é verdade, todo mundo concorda com isso. Mas o que está acontecendo nos últimos, 5, 6 anos, que o pessoal tem falado? Como é que os modelos de linguagem, os grandes modelos de linguagem, né, os LLM, ou também conhecidos como inteligência artificial, como é que eles vão lidar com isso? Será que isso é capaz de facilitar o cálculo econômico? Será que isso é capaz de substituir, finalmente trazer o paraíso socialista para a Terra? É mais uma coisa que está sendo debatida, entendeu? É mais um negócio. Você quer entrar na discussão? Começa a ler essas coisas e traz essas coisas para a discussão. E, de novo, faça isso de maneira inteligível, não de maneira, né? Você não está querendo simplesmente, como é que eu posso dizer, repetir o que já foi dito. O que você está trazendo de novo para o debate, né? Exato. E o problema é que, às vezes, eu não lembro. O professor Fabamier me contou essa frase e eu vou ter que lembrar e depois eu vou postar ela para a gente colocar aqui. Mas tem algo assim, a frase dele era tipo assim, o que você está achando que é novo no seu artigo não é novo e a parte boa que você achou que era boa não é tão boa. Então, tipo assim, o seu artigo não é lá essas coisas. Porque o que você acha que é inovador, alguém já falou disso faz tempo, né? Então tá faltando ali aquele trabalho do pesquisador, Fernando, que é onde o pessoal acha que o professor não trabalha, né? O trabalho do pesquisador é sentar, estudar e olhar e ver quem tá escrevendo e ler e ficar... Hoje ainda tá mais fácil porque a gente fica recebendo e-mail, a gente fica lá recebendo apito lá, foi publicado tal artigo, a gente se coloca lá nas newsletters dos journals, que eles ficam divulgando novas publicações e tal. Mas eles têm que correr, quem tá discutindo o quê, né? E aí você vai nessa corrida, entender o cara para começar a escrever, para fazer uma discussão. Então, é uma agenda de pesquisa, é a vida do pesquisador, né? Queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que você vê a diferença, né, da agenda do cara que acha que ser professor é só dar aula e escrever algumas coisas e o cara que realmente é um pesquisador, que realmente quer pesquisar algum assunto. Mas, assim... dica para quem quer virar pesquisador mesmo, porque muita gente quer escrever, muita gente quer ter ideia legal, mas, cara, às vezes não é às vezes o sentar e escrever não é a parte mais importante, não sei, o que você pensa disso? Não, eu concordo plenamente contigo, mas antes de eu falar sobre isso, deixa eu só dizer a última coisa que também nos interessa de ver aqui, análises mais sociológicas, assim. Tem um livro que vai sair agora, por exemplo, que fala sobre a influência da inflação nas famílias americanas, né? Tem um livro do professor Guido Husman, que saiu há pouco tempo atrás, que fala sobre como que a interferência do Estado acaba destruindo
a, a, a maneira com a qual as pessoas doariam o tempo e os recursos dela para aqueles mais necessitados. Então, assim, são... Ah, sim, esse livro dele é sensacional. Eu peguei uma cópia autografada, eu peguei o autógrafo dele. Esse livro é incrível, sobre caridade, capitalismo, como que a caridade funcionaria no livre mercado. E ele tem uma discussão massa de moralidade. Acho que tem mais de 20 anos que ele estuda isso, né? Do caralho. Existem muitas coisas a serem exploradas, e não é só a economia, e não é só falar mal do governo, como diz o Adriano. Mas assim, vamos lá voltar. Para quem quer ser um pesquisador, assim, eu vou usar uma palavra aqui, um termo aqui que eu aprendi com o falecido Olavo de Carvalho, né? Que você tem que saber qual é o status da questão. O que é que está sendo discutido? Né? Você não pode entrar numa discussão sem saber o que está sendo discutido, certo? Então, assim, eu quero falar sobre a história do pensamento econômico. Eu quero falar sobre a economia brasileira atual. Da onde a gente saiu, cara? O que tu sabe sobre a nossa história? Tu quer fazer um artigo científico falando sobre isso, tu tem que ter algum embasamento. Olha, aconteceu isso nos últimos tempos, esse era o modelo econômico e é isso que está acontecendo segundo a minha análise. Beleza. Você tem que entrar numa discussão com quem já está lá. E aí a vida do pesquisador, que tu perguntou, é assim, especialmente essa é uma dica para quem vai fazer mestrado e doutorado, tá? Quando o teu professor perguntar se tu está escrevendo, ele quer dizer escrever na linguagem acadêmica quer dizer escrever, ler, refletir, pensar, escrever 50 vezes o mesmo parágrafo, olhar 300 artigos para 2 deles terem alguma coisa relevante para ti. Basicamente é isso que significa escrever. Então a vida do pesquisador, cara, é inglória nesse sentido, né? É muito boa, porque você está dentro de um ar-condicionado, sentado e tudo mais, mas a tua cabeça tem que estar funcionando e tem que estar produzindo o tempo todo. E para produzir você precisa consumir também. É muito difícil alguém que consiga tirar da cachola ideias originais, entendeu? Muito, muito raro mesmo. Na verdade, você vai sempre construir sobre aquilo que já estava colocado anteriormente. Para você saber que você não tem ninguém falando sobre aquilo, né? Tipo assim, eu tive uma ideia. Às vezes acontece isso. O cara fala assim, Adriano, eu posso mandar um artigo que vai revolucionar o pensamento da escola austríaca? Cara, eu não tô desmerecendo ninguém, tá? Jamais desmerecer. Mas quando a pessoa fala assim, eu já falo assim, cara, revolucionar, caramba, hein, velho? É difícil mandar um artigo que vai reinventar 200 anos, e não é de escola austríaca, qualquer assunto, né? A gente constrói, eu não esqueço nunca, né? Quando eu levava porrada no mestrado, uma professora me disse o seguinte, olha, a gente não faz uma panela de arroz, a gente faz um grãozinho de arroz, mano. A discussão científica, né? As grandes contribuições, o cara ganhou o prêmio Nobel, é porque ele fez uma contribuição que é um grãozinho assim, mas que impactou muita gente, impactou aquela pequena mudança que ele fez, né? Você vai ver os prêmios Nobel, tem hora que você olha os prêmios Nobel e fala assim, cara, parece que eles falaram a mesma coisa, né? Tem um monte de gente lá, discussão da racionalidade, do como o consumidor pensa. Cara, aí você fala assim, pô, mas o cara já ganhou o prêmio Nobel disso, mas você vai ver, não, é porque o cara discutiu a curva a perninha do lambda, do não sei o quê, o cara fez alguma disso. E a gente na escola austríaca, às vezes, eu acho que é porque tem mais paixão, não? Fernando, você acha que é porque como a gente, né, a pessoa encontra respostas muito interessantes e de uma forma muito didática, porque por mais que a escola austríaca é ciência, os autores da escola austríaca, eu acho que eles explicam mais fácil as coisas, né, conseguem ter didáticas melhores, até mesmo porque como faz mais sentido, né, como é o certo, mas fácil de explicar, você não tem que ficar contornando um mundo velho para explicar um trem que não existe, né? Tipo o Samuelson tem que explicar que a União Soviética ia dominar o mundo, né? Mas não deu certo. Teve que reescrever o livro dele. Mas assim, voltando aqui. Você acha que tem um pouco dessa questão da paixão? O pessoal tá apaixonado, eu tô... Cara, é isso mesmo, vamos mudar o Brasil, vamos mudar o mundo, eu vou escrever um trem aqui que vai ser... Você acha que tem um pouco dessa questão da paixão? Eu acho que tem muito disso, cara. E aí a gente, nós como autores, e eu me coloco nesse lugar também, muitas vezes você tem que parar, sentar e refletir. Pô, peraí, será que eu tô
será que eu estou deixando a minha visão de mundo direcionar a minha ideia científica? É claro que ela vai ter uma influência, é claro que sim, mas eu não posso deixar de lado tudo aquilo que já foi debatido anteriormente, né? E coisas que vão contra aquilo que eu penso. Então, eu vou repetir, essa nossa conversa aqui, o nosso editorial, é uma chamada também para aqueles que discordam da gente, né? Para aqueles que acham que não, ó, a escola austríaca está errada, isso aqui está errado na escola austríaca, tem isso aqui para melhorar, aquilo ali para melhorar. Assim, teve um artigo anterior, que saiu há alguns anos no Brasil, tratando sobre, defendendo, dizendo, né, argumentando, que quem usa aplicativo para trabalhar não pode ser considerado empreendedor. A época que esse artigo saiu, eu ainda estava na pós-graduação, ainda estava no doutorado. E eu lembro que eu falei, inclusive, contigo. Aí tu falou, cara, deixa pra lá, não vai não perde tempo com isso agora. Depois, quando tu estiver na tua posição de professor, tu pensa em rebater esse artigo. Assim, eu adoraria ter recebido esse artigo na nossa revista, cara. Eu adoraria, porque só que daí eu diria, beleza, vai ser publicado esse e vai ser publicado um artigo de outro autor que tem uma visão diferente da tua, que ele vai debater, vocês vão debater. E esse é o objetivo, eu acho, sabe? Então, qualquer artigo científico, ele é um debate, ele pode ser um debate mais concordante ou mais discordante, mas ele é um debate, ele precisa ser um debate, ele precisa ser, ok, isso está acontecendo no mundo, isso está acontecendo na teoria ou nos conceitos, e o que eu estou trazendo de novo é isso aqui. Eu acho que isso é fundamental. E para que a gente faça isso de maneira honesta, a gente tem que se separar um pouco das nossas paixões. Eu vou usar uma palavra que não é perfeita, mas das nossas paixões políticas, para olhar para a parte científica do negócio, né? E saber que você não tem todas as respostas, né, cara? E que talvez existam erros na escola austríaca, e a gente está aberto para isso. Entendeu? Se você apontar alguma coisa que está errada, eu vou ter que rever meus conceitos, né? Então, assim, não é que eu não quero receber críticas na revista, mas a pessoa precisa trazer um mínimo ali de fundamento, né? Nós tivemos um paper que foi submetido, eu até estava bem no começo como editor, né? E aí eu mandei pro professor Biratã para ver a opinião dele, se eu não estava radicalizando muito, né? Que ele falou assim, Adriana, o cara cita aqui vídeo de YouTube, velho, não tem um livro que o maluco cita, mano. Aí eu falei assim, eu realmente pisei na bola, eu fui muito ingênuo, né? E aí reprovamos, aí o cara ficou chateado, o cara ficou revoltado, Fernando. O cara falou assim, vocês não aceitam crítica. Isso é uma outra coisa. Quando a gente rejeita um artigo, é porque ele não tem substância, cara. Então, e outra, quando a gente vai mandar para os revisores vão olhar o artigo e vão dizer, beleza, isso aqui está suficientemente bom, mas isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que melhorar. Isso é normal de um sistema de blind review que a gente tem. Os teus revisores, eles vão pedir para tu melhorar teu texto. Isso não é ruim, isso é bom, o teu texto vai ficar melhor. Entendeu? Esse é o objetivo. Eu, quando recebo rejeição de artigo, eu fico chateado quando o cara responde aquela primeira resposta, que infelizmente a gente acaba não explicando muito o artigo, que é assim, não está no escopo da revista, que é uma coisa importante. Não está no escopo. Aí, mas quando o cara manda um monte de crítica, o artigo tem que melhorar aqui, tem que melhorar aqui, tem que melhorar aqui, significa que é só melhorar naqueles pontos ali que o artigo fica bom, fica publicável. Se ele não quiser, você pode mandar para um outro periódico. Então, assim, você manda para outro journal porque você ganhou uma consultoria meio que de graça naquela rejeição que você teve, né? E a gente tem um cuidado muito grande quando o artigo ele não é rejeitado porque não atendeu o escopo, né? Que é aquela rejeição mais rápida, o cara recebe, ela não atendeu a revista, não é o que a gente quer publicar, né? Então, assim, não chamou a atenção de alguma forma, sempre as pessoas recebem na íntegra o que os avaliadores falam, o que os avaliadores falaram, seja para melhorar ou seja até para rejeitar, né? A gente coloca tudo o que os dois avaliadores fizeram.
Isso é uma coisa muito boa do próprio sistema, né, cara? O próprio sistema da revista faz isso aí, isso é bem legal. Pros autores, eles vão saber o que está acontecendo com o artigo deles, né? Não é aquele negócio que tu submete o artigo e nunca mais fica sabendo o que aconteceu, né? Então, Mostra o fluxo, né? Uma plataforma que a gente usa, que é a Open Journal System, uma plataforma já consagrada hoje no meio editorial, então a gente utiliza ela desde que a gente colocou a revista no modo online, no modelo online, com o objetivo de aumentar esse volume de publicação, porque realmente não só publicação, mas leitura. Hoje a gente tem leitura em tudo quanto é lugar do mundo. É mó barato isso, você vê lá no mapinha lá, nós temos um mapinha, quem frequenta a revista sabe, tem um mapinha lá que você clica para saber aonde que a revista está sendo lida, né? Então mostra lugar em tudo quanto é lugar no mundo. Tem um pontinho, uma vez apareceu um ponto no meio do mar, lá embaixo, perto da Antártida, né? E aí eu mandei mensagem pra galera, ó, tá bugado o sistema, o que é isso? Eu disse, não, é o pessoal da China que tá burlando o sistema lá deles, então eles acabam caindo aqui, porque dá um... cara, isso é uma coisa interessante também que eu gostaria de falar, né? Nos últimos anos, tu fez um trabalho muito importante de divulgação da revista fora do Brasil, né? Assim, hoje em dia a gente tem duas revistas que são majoritariamente austríacas bastante grandes, que é a Review of Austrian Economics, que é lá do pessoal do George Mason University, e a Quarterly Journal of Austrian Economics, que é capitaneada pelo pessoal do Instituto Mises americano. A revista Mises é a terceira maior revista dessa, digamos assim, dessa escola de pensamento no mundo, né? Nós temos mais revistas, né? Graças a Deus a gente tem outras revistas também, mas feliz ainda que a gente está numa posição muito boa, né? Exato. E assim, tu tem feito esse esforço muito grande de colocar a revista disponível para o público, né? E se Deus quiser, nos próximos anos aí, a gente vai estar com ainda mais repositórios dos quais a revista faz parte, né? Isso é especialmente importante para o pessoal internacional, né? Para quem está fora do Brasil, eu sei que sempre tem gente submetendo artigos e tendo artigo publicado fora do Brasil. Cada vez mais vocês vão ver a revista Mises ser relevante também fora do Brasil, né? Isso é uma coisa que para a gente é muito relevante também, que a gente não quer só ficar dentro do Brasil e divulgando. Isso é, obviamente, um dos objetivos, mas a gente também quer falar com quem está fora do Brasil, porque ciência é produzida no mundo inteiro, né? E a gente consegue dialogar com gente do mundo inteiro, né? Sim, e esse é mais do que um convite para você que está escutando a gente, que quer publicar artigo, quer entrar nessa área acadêmica, está terminando seu TCC, deu um trabalho danado aquele TCC seu, você vai mesmo deixar ele na gaveta, vai deixar ele mesmo lá na biblioteca da tua faculdade, você brigou tanto com o seu orientador para colocar a escola austríaca no seu TCC, que você vai deixar ele lá na gaveta, meu amigo. Submeta para a revista Mises, faça os ajustes lá, siga as instruções dos autores. Faz o ajuste primeiro, não vai submeter do jeito que tá, não. O cara manda com dedicatória pra mãe dele o artigo, né? Tá lá, ó, dedique pra minha mãe. Velho, não dá pra... a gente tem que dar uma peneiradinha nesse negócio aí, né? Transformar o seu TCC em artigo científico. Eu acho que até o contrário. Eu acho que é mais fácil que o contrário, né? Você tem um artigo e tem que transformar ele numa tese, numa dissertação, num texto, do que você fazer ali o caminho contrário. A volta é bem mais fácil. Então vai exigir algum esforço, mas ó, de repente é uma publicação, né? Especialmente porque geralmente o pessoal que tem essa ideia da escola austríaca tem uma veia um pouco mais acadêmica em muitos sentidos, né? Mesmo os nossos grandes expoentes aí austríacos na América do Sul, vou pensar no Milley. O Milley fez mestrado com o Huerta, o próprio Fernando Urich fez mestrado com o Huerta, né? Mesmo o pessoal que está botando a mão na massa, por assim dizer, é um pessoal que tem um pezinho acadêmico também. Então, pô, se você já fez toda essa força para usar a escola austríaca e tudo mais, por que não tentar, né, publicar o artigo, né? Uma coisa, é uma porta que se abre, né? Exatamente. Fernando, o papo está muito bom. A gente já fez o convite, já fizemos o pessoal ficar curioso de ir lá. O editorial é curtinho, é só 10 páginas. O pessoal já deve ter ficado curioso para ir lá ler o editorial e contribuir com a revista Mises, submetendo seu artigo, colocando ali, lembrando a gente na sua agenda, né? Nós temos uma audiência também de professores que estão buscando
locais para publicar suas ideias, que às vezes as revistas mainstream realmente cortam e não querem saber. Então, é um espaço também para professores de carreira que querem fazer suas publicações. Alunos de pós-graduação no Brasil inteiro que estejam usando suas ideias, sim. Mestrado, doutorado, você tem lá, está escrevendo, está lutando lá na sua qualificação e precisa ter uma publicação de pelo menos um artigo da sua tese ou da sua dissertação, e é justamente o sobre escola austríaca. Cara, é o que a gente está querendo para a gente ajudar ao crescimento da escola austríaca no Brasil, mas também disseminar as ideias, porque as contribuições, todo mundo tem contribuição. Fernandão, mensagem final que você tem para a nossa audiência sobre a revista Mises, sobre aí o seu trabalho, o que você tem para falar para a rapaziada? Cara, eu só agradeço mais uma vez a ti e ao pessoal do Instituto Mises que mantém a revista funcionando. Só gostaria de dizer, se você já passou pelo esforço de, eu estou trabalhando, fiz um monte de coisa que levou em consideração a escola austríaca, de novo, pessoal na administração, na sociologia, na história, no direito, na filosofia, em várias áreas das ciências humanas, tem aplicação da escola austríaca. Então, assim, pensa, dá uma lida no nosso editorial, tem muitas fontes lá que você pode consultar também. Eu estou aí no Twitter também, quiser entrar em contato comigo no Twitter para pedir alguma indicação, se eu tiver, sempre estou disposto a ajudar. E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez, Adriano, pessoal aí do Instituto Mises. Parabéns pelo que tem feito a revista, e a gente espera que a revista continue e cada vez mais se torne relevante no cenário não só brasileiro, como mundial, né, da escola austríaca. A gente está aí para divulgar as ideias e para o debate, aberto para o debate sempre. Show de bola, é isso mesmo. Pessoal, a gente só esqueceu de falar Claro que na descrição, onde você estiver assistindo ou ouvindo, vai ter aí o link da revista, o link da rede social para você contactar o professor Fernando Andréa, mas só reforçando, revistamises.org.br ou misesjournal.org.br. Espero agradecer aí ao Fernando, não só toda a ajuda, mas espero ter mais ajuda do que ele tem ajudado a gente, né, para esses momentos de retomada. Mais ainda, todo ano eu falo isso, é um ano de retomada da revista Mises, porque todo ano a gente consegue entregar mais resultados positivos. E agradecer você que está escutando a gente aqui, se você não é acadêmico, mas conhece alguém que tem essa pegada acadêmica, envie esse podcast para ele saber que a escola austríaca também faz essa discussão acadêmica. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Fernando, pela sua participação aqui. Está em outro fuso horário da gente, mas obrigado pela paciência. E é isso aí, pessoal. Instituto Mises Brasil, nós fazemos a liberdade. Forte abraço e até o nosso próximo episódio do podcast Mises Brasil. Valeu!